Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Galera, será que o problema do São Paulo, do Zubeldia, é mesmo o elenco? Vamos fazer uma análise aqui desse elenco do São Paulo, então, olha só, e você pode ficar assustado, inclusive, com algumas peças aqui no São Paulo. Hoje tem o retorno de Caleri, Arboleda, né? Vou te atualizar aqui a situação aí do Luiz Gustavo, que inclusive tem novidade. Luiz Gustavo, Luan também a gente vai atualizar nesse vídeo aqui, beleza? E será que o Zubeldia corre mesmo o risco de ser demitido hoje, caso aconteça aí uma derrota para o Botafogo? Será mesmo que ele vai desembarcar no ônibus no jogo contra o Santos no próximo domingo, galera? A gente vai comentar esses e outros assuntos aqui, beleza? Então, sem perder tempo, já peço para você aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo aí. Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo, a gente tá aqui pelo bem do São Paulo Futebol Clube. Já para começar, galera, falando do time aqui, tá? Hoje tem retornos de Arboleda e Caleri. Você acha que é importante o retorno dos dois jogadores ou de um só? Comenta aí o que você acha. Inclusive, galera, um provável São Paulo para hoje, antes da gente fazer essa análise aqui, que é importante que você vai entender. Será que é mesmo? Será que o Arnaldo Ribeiro ele tem razão quando ele fala que o elenco é fraco, vai brigar para não cair, que o elenco é pequeno? Olha, eu vou colocar uns dados aqui para vocês, eu vou trazer uns dados aqui, aí você tira as suas conclusões, que aí você mesmo pode tirar as suas conclusões. Muito interessante, viu, galera? Você não vê muita gente fazendo isso, não. Já, já, espera aí. Antes, deixa eu só colocar para vocês, então, hoje, tá? A escalação do jogo daqui a pouco contra o Botafogo. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, óbvio, né? Obviamente, antes das 18h30, porque hoje tem São Paulo e Botafogo lá no Rio de Janeiro, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A provável escalação, então. Rafael Arboleda, o retorno do Arboleda, tá? O jornalista André Hernan, inclusive, ontem ele comentou que pode ser que o Arboleda não comece jogando hoje, que ele comece na reserva, o jogador que vinha sendo preservado aí na última partida por conta de dores na coxa e dor na perna. Então, vamos ver, pode ser que o Arboleda não comece. Se o Arboleda não começar jogando, aí ele pode ter o Sabino ou o Juan Tressolde ali como opções mais emergentes, né? Então tá aí. Mas vamos imaginar que o Arboleda tá entre de titular. Aí seria Rafael, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson Ferreirinha, Ferreira, Luciano e Caleri. Aí você fala, Big, mas cadê o lateral direito? Pois é, o lateral direito, nesse caso, seria o Ferrarese mais uma vez. Ele entra com uma linha de 3, naquele famoso 3-4-3, certo? Que seria a Eiboleda, eu coloquei ali, ó. A Eiboleda, mas é o Arboleda, desculpem aí o erro aí, galera. Ao invés do R ali foi o E. Tá bom. Vamos lá. Aí você tem os três zagueiros. Aí você vai para a ala lá, né? Para a ponta direita, o Ferreirão, que é o Lucas Ferreira. Na ponta esquerda, aí você tem ali o Ferreirinha. No meio, Alisson e Marcos Antônio. Aí vem aquela do Luciano, né, galera? O Enzo Dias na esquerda, né? Aí você tem o Ferreirinha na ponta. E seria ali o Ferreirão, o Ferreirinha, o Luciano e o Caleri. O Ferrarese, nesse esquema do Zubeldia, ele funciona como uma espécie de lateral. É tipo quando jogava com o Rafinha, né? Uma espécie de lateral, mas ele é um zagueiro lateral. E o Enzo Dias faz o quarto ali, né? Fechando o quarto homem ali da defesa. Marcos Antônio e o Alisson, como ele vem jogando. Aí ele abre com o Ferreirão, Ferreirinha, Luciano e Caleri. O que vocês acham desse time aí? Bem parecido, inclusive, com o time do último domingo, né? Foi domingo? Isso, domingo contra o Cruzeiro. Só que aí o que ele pode fazer também aqui, galera, ao invés de colocar três zagueiros, se ele quiser, ele pode tirar ali, por exemplo, o Ferrarese ou o Arboleda, já que o Arboleda vinha sendo preservado, e colocar um lateral, que aí ele pode optar, ou o Igor Vinícius ou o Cédric Soares. Opções do Zubeldia, ele tem também os laterais para usar, mas ele costuma apostar no Ferrarese na lateral, vocês sabem disso. Gente, há quem diga que ele pode ir para o 3-5-2. E aí que tá, no 3-5-2, sabe quem sabe sai do time, né, galera? Deve sair o Ferreira. Por quê? No 3-5-2 ele manteria Rafael, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Aí ele iria de Enzo Dias, o Cédric, Marcos Antônio Alisson. Aí que tá. Ele entra ali com o Luciano, Ferreirinha e Caleri, que é o time que ele já usou também.
Por que ele iria de Luciano ali? Porque ele não tem o Oscar ainda não tem nem prazo para voltar, pode ser no começo do mês que vem. Ah, o Lucas volta semana que vem, uma incógnita também que eles dois podem retornar já agora também para reforçar esse time do São Paulo e parar toda essa reclamação do elenco seja fraco, né? Os dois aí são os salvadores do Zubeldia, pelo que tudo indica aí, pela imprensa tal, esses dois jogadores, o Lucas e o Oscar. Mas então ele pode optar um 3-5-2 ou manter o 3-4-3 ou 4-4-2. Opções, galera, tem. O problema é como o Zubeldia irá fazer para enfrentar o Botafogo. E detalhe, galera, o Botafogo não vive aquele grande momento do ano passado. É um Botafogo instável também, está procurando aí se ajeitar também na temporada. O problema é quando o São Paulo enfrenta esses times também que não estão bem. E aí o São Paulo também não consegue se achar. Mas agora a gente vai para essa reflexão aqui do elenco e também falar agora da volta de alguns jogadores aí lesionados. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa escalação, então. Vai o quê, galera? De 3-5-2, 3-4-3, fique à vontade para você comentar. Coloque aí a sua escalação também. Essa aqui é só a minha provável que eu tô achando que vai um pouquinho diferente lá do GE. E detalhe também, né? Hoje a gente tem live de pós-jogo, beleza, galera? Logo após o jogo, 8h30 da noite, a gente vai fazer live aqui no canal de pós-jogo, beleza? Então vamos lá, gente. Olha só. O Luan, atualizar para vocês sobre o Luan, tá? O Luan já pode jogar, inclusive, informação do blog do São Paulo, informações que ele apurou lá com a diretoria do São Paulo, é que o Luan já pode jogar 45, 60 minutos se precisar. O jogador que vem aí recondicionando sua forma física, o volante está apto para jogar, aí depende da comissão técnica. Ele ainda não está sendo relacionado para os jogos, mas está aí uma opção na volância. O Luan está apto para jogar. Depende de quem? Do Zubeldia, da comissão técnica dele. Vamos aguardar os próximos passos aí, ver se o Luan vai ser relacionado então para os próximos jogos. Olha, já que ele pode jogar, uma sugestão, relaciona o Luan então já para o jogo contra o Santos, por que não? Tá sempre precisando de um volante, o São Paulo geralmente no segundo tempo que o time dá uma cansada, você precisa fechar ali, ter um volante para fechar de marcação, que é o Luan. E nesse momento São Paulo não tem nenhum, o Zubeldia começa a colocar zagueiro, começa a colocar lateral para fechar meio de campo, usa um jogador da posição, tá? O Luan, eu sei que o Zubeldia, não conheço, quem que é o Luan? Tá aí, o jogador tá treinando já com o elenco e já pode jogar. Eu acho que sim, é válido você testar ter o Luan. E tem o Negruzi também. Só que ele também não acredita no Negruzi. Então, mas ele tem o Luan aí já pronto para jogar aí até 60 minutos pelo menos, beleza? E também o Luiz Gustavo. Olha só, o Luiz Gustavo, inclusive, informações também do blog do São Paulo, que o Luiz Gustavo aí, inclusive, galera, ele já conversou com pessoas, está conversando com pessoas internamente do São Paulo, tá? E ele pretende voltar aí aos gramados assim que ele se recuperar. Inicialmente ele ficaria 10 dias, né, fazendo o seu tratamento ali em repouso, sem fazer atividades físicas, tá? E nesse momento aí o jogador, ele está inclinado a voltar a jogar e o São Paulo está dando todo o apoio para isso. Comenta aí o que vocês acham disso também. O Luiz Gustavo, que inclusive tem que ficar aí até, acho que até o final da próxima semana, né? Ou no meio da semana em repouso, e depois vai tomar uma decisão. Eu ainda acho que essa decisão ele deve tomar junto, né? O que vai acontecer junto com a família dele aí. E não está descartado uma aposentadoria, mas tudo indica aí, segundo o blog do São Paulo, que o jogador aí deve retornar aos gramados, né? E o São Paulo está dando todo o apoio para ele aí. Fique à vontade para vocês comentarem essa questão do Luiz Gustavo também, beleza? Hoje, então, tem o retorno do Caleri. O Caleri, nos últimos 8 meses, marcou 4 gols. O Caleri vai para o quarto jogo aí do Campeonato Brasileiro, né, galera? Quarta rodada. O Ceará venceu, inclusive o Ceará venceu ontem, né? O Vasco, o Ceará tá bem colocado ali. Você vê os centroavantes aí do Brasil, Pedro Raul, aquele Veguete. Quer dizer, os centroavantes todo aí marcando gols, né? E torcer para que o nosso centroavante também marca gols, Caleri. Tá na hora de você marcar gols, ajudar o São Paulo. Vocês, jogadores, são a salvação aí do São Paulo. Eu não falo do Zubeldia, eu falo do São Paulo. Vocês precisam salvar o São Paulo, não o cargo do Zubeldia. Se o São Paulo cair, caso o São Paulo caia de divisão aí com qualquer treinador, por exemplo, o treinador vai para outro time, a vida dele segue normalmente. Eu garanto que ele não vai estar sofrendo como nós, torcedores. Então a gente tem que pensar no São Paulo. Eu acho que tem mais torcedor pensando
na demissão. Ai, coitadinho do Zubeldia. O cara tá mais pensando no Zubeldia do que no São Paulo. Eu tô pensando no São Paulo, até porque o profissional tá no São Paulo um dia, no outro dia ele pula o muro. Tá no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no Flamengo, no Inter, enfim. A carreira dele não para e ele continua recebendo do mesmo jeito. E o torcedor continua sofrendo aí, né? Imagina uma segunda divisão. Mas não é disso que a gente deve se agarrar, não, né, galera? Bate na mesa aí que esse negócio de segunda divisão não é com nós, não. E a gente vai sair dessa aí com certeza. Mas a realidade hoje é: se o São Paulo perde para o Botafogo, meu amigo, aí fica ali, hein? Beirando a zona do rebaixamento. Se perder hoje, vai ter 2 pontos em 4 jogos. Aí fica complicado. A gente já começa já a se preocupar e uma luta pelo rebaixamento começa a ser algo real no São Paulo, que inclusive os profissionais da imprensa estão acreditando nisso. Inclusive o próprio Arnaldo Ribeiro, ele está enfatizando muito essa questão. Ah, o elenco do São Paulo é fraco, o elenco é pequeno. Vamos lá, galera, fazer uma breve reflexão aqui. Inclusive o Plihal, lá da ESPN, não sei se vocês concordam com ele. Eu não concordo nem um pouco. Ele disse que nesse momento não tem nenhum treinador que faria aí um trabalho melhor do que o Zubeldia. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Quero saber a opinião de vocês, ó. Deixa eu tirar essa tarja aqui da frente. Ó, o Lugano comentou o seguinte: será que o Dorival teria energia para assumir? Tite vai ser aceito pela torcida? Ele comentou sobre esses dois treinadores ali, que é o que ficam sendo falados, né? Isso foi o Lugano. Aí o Plihal comentou: duvido que outro treinador faria um trabalho melhor que o Zubeldia. Olha, cara, é assim, melhor, né? Eu queria saber qual que é esse melhor dele aí, quando ele fala assim: será que faria um trabalho melhor do que o Zubeldia? Porque qual que é o trabalho, né? Se a gente for parar para pensar aí, o trabalho melhor que o Zubeldia está fazendo, né? Na verdade, na minha opinião, não é um trabalho bom, mas há quem goste, há quem não quer a demissão do Zubeldia. Eu acho que a gente deve respeitar também a opinião de cada um. Mas vamos lá, galera. Agora eu quero falar para vocês aqui. Beleza. Quando o Arnaldo Ribeiro fala assim, ah, o elenco é fraco, o elenco é pequeno, tal. Eu trouxe aqui uma reflexão para a gente fazer então. Vamos lá. Dos jogadores que saíram, mais uma vez, sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, saíram 8 jogadores, galera, 8, e chegaram 8 também. Então, como o nosso elenco pode ser pequeno ou o nosso elenco tá ruim? Aí você vai falar para mim assim agora é hora de você falar, Big, que isso, você tá doido? Saíram 19 jogadores, chegaram 4. Eu vou provar em números aqui para você que saíram 8 e chegaram 8. E aí eu quero saber a tua opinião então. Vamos lá. Ó, dos 19 que saíram, o Wellington, assim, é bom contextualizar aqui que quando se coloca que saíram 19, galera, são jogadores que estavam emprestados, jogadores que não renovaram, jogador que a gente nem sabia que estava no clube, essa é a realidade. A conta aqui é 19, ela é mais financeira, não esportivamente. Então, olha só. E aí eu vou falar a reposição. Ó, Wellington, Nicão, Matheus Belém, Rafinha, Rai Ramos, Caio Matheus, Jamal Lewis, Léo Silva, Wellington Rato, Galopo, Nestor, Michel Araújo, Jackson Mendes, William Gomes, João Moreira, Santiago Longo, Orejuela, Ibali e Eric. Esses são os 19 que saíram, galera. Agora, jogadores que eram aproveitados pelo Zubeldia em determinado momento, que faziam parte mesmo do elenco. Vamos lá. Saiu o Wellington. Quem que chegou? Enzo Dias e o Wendel. Saiu o Wellington, chegou 2 laterais. Saiu o Nicão. Não estava mais no elenco. Saiu, mas é fim de contrato. Matheus Belém. Cara, o Matheus Belém foi emprestado lá pro Cuiabá. Inclusive, o Cuiabá tá devolvendo ele agora. O contrato era até novembro, já devolveu ele pro São Paulo. Mas que falta tá fazendo o Matheus Belém? Ele nunca jogou. Jogou 2 jogos São Paulo lá com o Dorival. Rafinha. Saiu o Rafinha, que para mim, líder do elenco ali, capitão, ok. Agora jogar, eu acho que o Cedric joga mais, tá jogando mais do que o Rafinha. Aí é uma questão de análise também, de opinião, que é a minha. Então, assim, saiu o Rafinha, mas ok, tá no meio do pacote desses 8. Saiu o Rafinha, você tem o Cedric e o Igor Vinícius. De qualquer forma, tem. Rai Ramos, já tava no Ceará e nem jogava no São Paulo. Caio Matheus, cara, tava na base. Foi pro Curitiba. Jamal Lewis. Cara, esse cara nem jogou no São Paulo, esse Jamal Lewis aí. Léo Silva, era um volante da base que estava emprestado, também em fim de contrato. O Wellington Rato, tá? Depois daquela lesão também, que o Wellington Rato ficou um tempão parado, voltou totalmente fora de forma e não jogava mais.
Jogou uns minutinhos, umas partidinhas finais ali, alguns minutos com o Zubeldia e nada mais. Galopo, cara, tava o ano todo, passou o ano de 2024 inteiro sem jogar o Galopo, praticamente não jogou. Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Jackson Mendes, tá? Como eu falei. O Rodrigo Nestor, pô, você saiu o Nestor, ele tinha ali o William Gomes e o Ferreirinha, por isso liberou o Nestor. Michel Araújo, outro que ficou machucado, retornou também, reserva do reserva, e Exxon Mendes, nunca jogou. O Moreira não era utilizado por ele não queria o Moreira, vocês sabem disso. Santilongo foi outro que veio passear, ele até comentou lá em entrevista que não foi um pedido do treinador. Orejuela e Bali, e o Eric, esse por último aí. Detalhe, vamos lá. Então, galera, desses jogadores que saíram, que foram 8 que eram do elenco, vamos lá. 8 mesmo. William Gomes, Michel Araújo, Nestor, Galopo, Wellington Rato, Rafinha 6, Wellington 7. Quem mais aqui? Falei o William Gomes, né? Colocar o Moreira, vai, 8. Beleza, jogadores que faziam parte do elenco, mas que ele não utilizava. Aí, beleza, aí chegaram Wendel, Enzo Dias, Oscar e Cedric. Falou, Big, você falou 8, mas aí chegaram 4. Lucas Ferreira, Rian Francisco, Matheus Alves, certo? O Hugo machucou e ainda tem o Henrique Carmo, que agora é relacionado a algumas partidas, tem o Negrucci. Então, assim, quando se fala, pô, o cara saíram 19. Não, não saíram 19. Vamos ser sinceros, galera. Saíram 8 jogadores. Não se deixe enganar. Faça você sua própria conclusão. Esses 19 aí estavam onde? Ninguém nem sabe onde esses caras estavam. Saíram 8 jogadores do elenco, e desses 8 aí, se 4 tivessem sendo utilizados, eram muito. Aí saíram 8, o São Paulo contratou 4, e São Paulo trouxe 4 da base. Tá errado a diretoria para fazer isso? Não, galera. A diretoria está certíssima em fazer isso, porque se a gente quer a utilização da base, um monte desses jogadores que estavam encostados teriam sim que sair, É só a gente fazer a análise. O problema do elenco do São Paulo não é que ele é pequeno, não é que ele é ruim, ele é mal utilizado pelo Zubeldia, pelo treinador. Porque o elenco que o São Paulo tem hoje, eu até entendo que tem carência na ponta esquerda, porque hoje só tem o Ferreirinha. Foi um erro vender o William Gomes e barato ainda, mas o desespero bateu a porta. E você teria Ferreirinha e o William Gomes, que era uma reposição da base do jogador que até aquele momento era o mais preparado da base. E o que falta para mim também, por exemplo, o São Paulo hoje sente a falta de um outro atacante, porque o Caleri e o André Silva não vivem em boa fase também. E aí, você tem o Rian Francisco, que para eles é a terceira opção, mas eles não colocam para jogar. Certo? E o que falta nesse momento pro São Paulo mesmo, aí eu viria 2 jogadores, um ataque e um ponta esquerda. Porque zagueiro o São Paulo não precisa contratar, galera. Laterais não precisa contratar. Talvez um volante, mas aí tem o Luan. O Luan pode entrar ali. Por que o Luan não pode entrar ali? Então você tem a reposição no elenco. E ainda você tem o Luan, o Luiz Gustavo pode retornar. Você tem a opção do Negrucci também. Ah, garoto, mas tem opção. E o Pablo Maia, que já tá treinando, já tá correndo, já começou ontem, inclusive já treinou com bola ontem, fisioterapia, pouco tempo ali com bola. A previsão é que ele volte antes do Super Mundial. Então você vai ganhar de novo o Pablo Maia, o Luan, o Luiz Gustavo, o Lucas e o Oscar. Ah, mas o Lucas e o Oscar fazem muita falta? Vamos ser sinceros aqui, galera. Fazem falta sim, mas o Oscar chegou agora. Ano passado não tinha Oscar, ano passado não tinha Cedric, ano passado não tinha Enzo Dias, não tinha Wendel. O que tinha no passado era jogadores sendo colocados em posições que não era. O Michel Araújo, ele fazia o Michel Araújo de lateral. Ele ganhou opções na lateral. O Michel Araújo ali na lateral não funcionava. Na lateral direita só tinha o Rafinha, ninguém aguentava o Rafinha mais na lateral direita. Ele ganhou a opção do Cedric e o Igor Vinícius, que se recuperou e está apto para jogar. Tem os dois. E ainda tem o Mike, que é uma terceira opção. Na zaga, ele ganhou um reforço do Ferrarese, que era mal utilizado no passado. Esse ano passou a ser lateral, ala e zagueiro Ferrarese. No meio, perdeu. A grande perda no meio é o Pablo Maia.
certo? Só que ganhou ali do meio para frente, ganhou o Oscar, ganhou a opção do Oscar. Ganhou o Lucas Ferreira na direita. Então, se você for falar em substituição, ó, para ser reserva, porque o Lucas é o titular se ele jogar nesse esquema lá na ponta direita. Saiu o Rato, entrou o Lucas lá. E tem o Lucas Ferreira, que bate de frente com o Rato. Saiu o Nestor, entrou o Ferreirinha. Saiu o Michel Araújo, por exemplo, ou o Nestor, entrou o Oscar. Se a gente olhar a composição do elenco, eu acho, na minha opinião, não dá para ficar reclamando de elenco curto do São Paulo. Saíram 19 financeiramente. Esses 19 eles impactaram financeiramente no São Paulo, porque o São Paulo reduziu folha, galera. Mas esses caras não jogavam, gente. O Ibali não jogava, o Orejuela não jogava, Santilongo não jogava. E Exson Mendes menos ainda. O Galopo, Léo Silva, Jabal Lewis, o Caio Matheus, o Caiobinha, Rai Ramos, Matheus Belém, Nicão, esses caras não jogavam. Saíram 8 jogadores que ele poderia ter à disposição. 8. Mas desses 8 também ele só usava 4. Então os outros 4 estavam encostados. E aí chegaram 8. 4 que o São Paulo contratou e 4 jogadores da base. Certo? Eu tô errado? Comentei, fica à vontade para vocês comentar, já dá aquele like aí, dá essa moral. Porque a reflexão que eu tô fazendo hoje é que eu tô vendo gente dizer que o elenco do São Paulo é pequeno, mas o elenco tem as mesmas quantidades de peças que ele usava no passado, esse ano também tem. Ele não usa porque ele não quer. É opção do treinador, se ele não quer usar o Henrique Carmo. Ah, saiu o Nestor, você tem o Henrique Carmo, você pode usar, cara. Quem que saiu de centroavante? Não saiu ninguém. Continuam aí Caleri e André Silva. Ele ganhou a opção do menino, do Rian Francisco, e é uma boa opção. Ele não usa porque ele não quer. Poxa, saiu o Wellington. Quem sente falta do Wellington? Chegou o Enzo Dias, 10 vezes melhor do que o Wellington, que é bom lateral, o Enzo Dias, e ainda chegou o Wendel, que ainda não está no seu momento físico ideal, não se adaptou ainda, mas é bom lateral. A gente tem 2, Enzo Dias e o Wendel. Pelo lado direito, pô, saiu o Rafinha. Rafinha com 40 anos, não estava aguentando mais passar do meio de campo. Chegou o Cedric e a recuperação do Igor Vinícius. E ainda ele tem o Mike. Não usa porque não quer. E na zaga? Pô, olha os zagueiros que a gente tem na zaga. São Paulo tem o melhor trio de zaga do futebol brasileiro. Se não for um dos melhores, se não for o melhor, é um dos melhores. A minha reflexão é: o elenco tá aí. Se você me provar que as peças que saíram aí seriam importantes, beleza, a gente discute isso aqui. Mas de todos esses 19 nomes que eu te falei, quem seria titular hoje do time do São Paulo? Se um for aí, é muito. Eles seriam todos reservas. Eu sou 1000 vezes o Lucas Ferreira crescendo, evoluindo do que o Wellington Rato, do que o Eric. Eu sou muito mais o Oscar do que o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo. Sim, o São Paulo tem opções. É que o treinador resolveu colocar uma problemática nisso. Mas então tá. Ele não usava esses jogadores. Agora a desculpa é de que o elenco é curto, mas o elenco utilizável continua a mesma quantidade. E aí, quando o nosso amigo lá, o Arnaldo Ribeiro, fala o elenco é curto, Arnaldo, o elenco não é curto, ele é mal utilizado. As peças que saíram não fazem falta, porque elas não seriam utilizadas. Num determinado momento, Michel Araújo, Rato e Nestor, esses 3 aí poderiam ser utilizados se tivesse precisando do reserva do reserva. O William Gomes hoje poderia disputar a posição com o Ferreirinha. E é só. Nós ganhamos opções nas outras posições. Então, quando a gente sempre cobrou que a diretoria mandasse todos encostados embora e desse oportunidade para a garotada. Aí, quando sobe 4 jogadores da garotada, a gente vai ficar reclamando? A verdade é o seguinte: o treinador está perdido. Ah, mas é a culpa da diretoria, culpa da gestão, culpa de não sei do quem. Coloca a culpa em todo mundo. E o treinador, então, vai sair isento. E esse elenco? Esses caras não têm que jogar bola? Gente, esses caras têm que jogar bola. A cobrança tem que acontecer dentro de campo, nos UBLJ e nos jogadores. Fora de campo, a gente cobra a diretoria, mas o que acontece dentro de campo, nos jogadores. Quer dizer, então, que no Grêmio não tem problema. No Santos não tem problema, no Corinthians. O Corinthians, com todos os problemas, com a dívida, o dobro do São Paulo, foi campeão paulista, com o treinador Ramon Dias.
O cara fez um Campeonato Paulista melhor do que o São Paulo. No Campeonato Brasileiro ele tá à frente do São Paulo e estão querendo mandar o cara embora. E o São Paulo, ele consegue ser pior do que muitos esses, e o nosso treinador é mantido como se ele fosse a salvação. Ah, mas ninguém vai fazer um trabalho melhor do que o Zubeldia. Como a gente vai saber qual que é o melhor trabalho do Zubeldia? A realidade é uma, na minha opinião. A imprensa, ela protege o Zubeldia, não sei qual que é o motivo, ok? Mas ninguém está se preocupando com o São Paulo. Os caras estão aí, ó, se lasque pro São Paulo. Se cair, maravilha. Tem torcedor São Paulino aí que deve estar torcendo por isso. Porque acha que se cair, os problemas vão se resolver. Se cair, lascou tudo. Perigoso nem voltar mais. Porque aí perde patrocinador, perde tudo. Toda essa grana aí que o São Paulo conseguiu, tudo que o São Paulo conseguiu aí, agora esses acordos aí que o Casares, a diretoria conseguiu, se perder, se o São Paulo cai para uma segunda divisão, acaba tudo isso, meu amigo. Aí é buraco, é fim do mundo. E aí, quem garante que uma SAF seria a salvação do São Paulo? O nosso problema é resolver o hoje, não é deixar cair para depois tentar resolver. O São Paulo é gigante, não precisa cair para se reerguer. O São Paulo pode dar um passo maior estando agora. Então a reflexão que eu faço com vocês é essa. Eu gostaria que vocês comentassem aí a minha análise sobre o elenco, tá? Então é isso, galera. Ó, não quero ter razão, não, e jamais, né? Nem ter razão. Eu só tô dando aqui a minha opinião, mas é importante a gente trazer aí os números dos jogadores e ver os que saíram, os que chegaram, para falar que elenco curto é esse, né? O que adianta você ter aí 50 no elenco que só 15, 20 são utilizados? É o que eu tô vendo desse São Paulo. Então, assim, chega de reclamação, Zubeldia, de que o elenco é curto, né? O elenco, ele é mal aproveitado. E tem pessoas aí na mídia influenciando a sua opinião também. É só a gente parar um pouquinho para pensar, mas é isso, valeu? Hoje, então, às 8h30 da noite, a gente tem o pós-jogo. Convido você para entrar aí. Se você não receber lá a notificação, entra a partir depois de terminar o jogo. Terminar o jogo, a gente já vai estar entrando ao vivo aí para comentar esse pós-jogo do São Paulo Futebol Clube. Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo. Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do